Esse webinar, o objetivo dele é a gente poder passar, né, primeiro do porquê que a gente usa uma ferramenta de automação de build, né, quais as motivações, né, os benefícios que são trazidos pelo uso de uma ferramenta desse tipo. Depois a gente vai passar por uma introdução, né, ao Maven. Depois a gente vai abordar alguns tópicos avançados do uso do Maven. E por fim, nós vamos falar um pouquinho de Gradle, né, que é uma ferramenta aí mais moderna para automação de build, tá? Como de costume, tá? Vocês podem usar aí as ferramentas aí do lado para poder levantar a mão, fazer alguma pergunta e tal. Podem também usar o chat para fazer qualquer pergunta a qualquer momento, tá? Eu não costumo separar um momento específico para dúvidas. Massa. Beleza, vamos continuar então. A gente começou bem. Vamos ver se é a única vez, né? Bom, então começando, né? Primeiro, passar uma visão geral do que é automação de build, né? Para a gente conseguir entender onde o Maven se posiciona, né? Porque normalmente a gente recebe o Maven já pronto, né? Quando a gente entra num projeto como desenvolvedor, o Maven está lá já. Alguém fez o trabalho de configurá-lo, alguém fez o trabalho de adicionar as dependências. Normalmente, né, nosso uso, nossa interface com o Maven ou o Gradle acaba sendo adicionar uma dependência, né, fazer no máximo alguma modificação em algum plugin. Mas vamos tentar entender onde surge a necessidade de uma ferramenta de automação de build, né? Onde de fato a gente passa a precisar de uma ferramenta desse tipo, né? Lá, a primeira pessoa, quem criou o projeto, por que a pessoa decidiu, não, eu vou usar o Maven? Porque todo mundo usa? Não. Né? Existe um conceito por trás da automação de build que a gente precisa entender para poder tirar o proveito de uma ferramenta como essa. E aos desenvolvedores que não ficam responsáveis por escolher e configurar uma ferramenta dessa, é importante ter o conhecimento, porque, como todo mundo que já usou o Maven algum dia na vida sabe, dá problema, né? Assim, eventualmente uma build para de funcionar, eventualmente uma dependência que você adiciona quebra todo o projeto, eventualmente, na verdade nem eventualmente, quase sempre acontece algum problema desse tipo, né? Então, conhecer as minúcias da ferramenta é muito bom para conseguir se desvencilhar desses problemas, né? E também para não ficar pensando, pô, por que alguém escolheu usar isso, né? Por que não está na mão, não está alguma coisa mais simples? Por que usar o bendito do Maven para ficar atrapalhando minha vida, né? Então, para quem não reconheceu aí, esse daí é o ícone do GIMP. A intenção aqui é demonstrar a automação de build, né? Assim, vocês vão ver que esse slide está muito mais visual do que os outros, né? Uma ferramenta de automação de build, sempre, né? O Photoshop não presta para nada. Vocês fizeram acabar de ter que cortar uma parte do vídeo aqui, mas tudo bem. Então, a ideia é passar a visão de que uma ferramenta desse tipo não tem problema nenhum. Uma ferramenta desse tipo, ela serve para automatizar esse processo que a gente faz frequentemente da construção do projeto, né? A gente tem que frequentemente solicitar uma ferramenta para compilar os arquivos, para preparar um JAR, um WR, alguma coisa, rodar um teste unitário. Todo esse pipeline a gente manda, né, a ferramenta fazer para nós repetidamente e a gente nem se dá conta da quantidade de padronização e de coisas que essa ferramenta está deduzindo, né, para a gente. Então, essa primeira parte do webinar é justamente para a gente pensar nisso. Eu vou apresentar algumas situações aqui e eu quero que vocês pensem como seria a vida sem uma ferramenta de automação, como a maioria já usa uma ferramenta de automação. Para quem não usa, eventualmente, se tiver alguém que não usou Maven, Gradle ainda nunca na vida, pensem no que vocês fazem e pensem se isso não representa um problema, se não seria melhor que fosse diferente, né? Então, primeiro, qual a sequência de comandos para construir o seu projeto, né? Vamos imaginar que a gente começa um projeto Java sem o uso de nenhuma ferramenta de automação, e aí a gente passa a ter uma estrutura complexa com várias classes e tal. A gente começa a ter que usar JavaC para compilar as classes, nos preocupando com o PassPath,
Aí, dependendo da complexidade do projeto, se ele tiver classes específicas de teste, você tem que fazer JavaC separados, tem que gerar .class diferentes em diretórios distintos para depois juntar tudo isso num jar ou não, dependendo de como é o seu processo de execução do teste unitário aí do sistema normal. Uma outra coisa, normalmente quem faz isso, vocês podem argumentar, mas eu não preciso me preocupar com isso porque o Eclipse ou o IDE ou qualquer outro IDE está fazendo isso para mim. Né? Eu crio o projeto lá e ele já se preocupa em fazer toda essa gestão. Né? A IDE faz isso para mim, eu não faço JavaC na mão e eu não preciso usar o Maven para isso. É verdade. Só que o seu projeto ele está totalmente dependente daquela IDE. Isso é bom? Talvez. Talvez sim, talvez não. Eu prefiro que o projeto não dependa de nenhuma IDE. Assim eu não preciso ficar me preocupando com desenvolvedores que fazem guerra por causa de Eclipse e de IntelliJ, IDE, que é comum, né? Então para que criar caos, né? Sendo que a gente pode ter projetos que são agnósticos de IDE, que é o melhor. Você não precisa ficar versionando os seus arquivos específicos de projeto e tal. Você versiona alguma coisa padronizada. Quando você não tem isso, você acaba tendo que ficar específico em um IDE. Se você não quiser ficar específico em um IDE mesmo assim, só te resta um documento do Word, uma página de wiki, onde você vai lá e começa a colocar um monte de bullet point, escrevendo lá, primeiro baixa a biblioteca tal. E aí você vai e roda o bat tal. E aí vai no Eclipse e roda no Buildpath, source folder e tal. E aí é complicado, né? Uma outra coisa, o próprio fato de exportar, né, o seu jar ou o seu WR, você faz isso de maneira manual? Se sim, você cria scripts para automatizar, script batch. Imagina fazer um script batch responsável por compilar todo o seu projeto, fazer a conversão de recursos estáticos no projeto web, depois pegar tudo isso, jogar num WR, disponibilizar num diretório. Né? Imagina o trabalho de ter que fazer tudo isso na mão e o trabalho para manter isso quando você evolui o seu projeto e adiciona mais complexidade nele. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Né? Lembrando que o que eu quero aqui é que vocês pensem no que a gente perde, né? Assim, o que a gente não tem quando a gente está num projeto que não usa nenhum tipo de automação de build. Segundo, falando mais especificamente de dependências, né? Dependência é muito comum, né? A gente consegue evoluir na nossa área através da reutilização de código, né? Alguém foi lá e criou um projeto chamado Commons Collections com um monte de estrutura de coleção padrão disponível para todo mundo usar. Né? As pessoas pensaram muito tempo para chegar naquilo, né? Uma coleção de classes genéricas que teoricamente não tem bugs, né? Ou tem menos bugs do que se você tentasse fazer do zero, reinventar a roda, está lá disponível para você usar. Ok, aí você fala, bom, mas isso é fácil. Eu baixo a biblioteca, acesso o site, baixo a biblioteca, meu .jar lá, coloco numa pasta lib no meu projeto, ou vinculo lá na build do Eclipse, do IntelliJ, e acabou, não precisa me preocupar mais, né? Ok, não precisa se preocupar. Daqui 5 anos, o seu projeto vai ter bibliotecas totalmente desatualizadas. Aí você me fala, bom, tudo bem, eu faço um processo para, de tempo em tempo, atualizar essas bibliotecas para as versões mais novas. Né? Ok, mas aí você já está começando a complicar a sua vida. Né? Primeiro, ninguém faz isso. Segundo, quem faz não faz também, porque ele já sabe que existe alguma coisa chamada automação de build que faz isso para ele. Né? Mas vamos imaginar que tem alguém lá, 1%, 0,1% que faça dessa maneira. Ok, se for um Commons Collections, que não tem dependência nenhuma transitiva, né? O Commons Collections não tem dependência, é algo fácil de trabalhar. Né? Agora, vamos imaginar um Hibernate, que tem um monte de dependência transitiva. O Hibernate depende de muita coisa. Dentre eles, o Commons Collection, por exemplo. Aí você junta o Hibernate, junta outras bibliotecas, e elas começam a ter dependências similares. Né? Por exemplo, 2 bibliotecas dependem de uma biblioteca de XML, bem comum. Isso acontece com muita frequência. Vocês vão ver aqui hoje que esses casos são muito comuns.
E aí, quando você tem que trocar a versão do Hibernate, você sai deletando as dependências dele, que você já esqueceu, porque você não sabe da pasta lib, que tem 200 jar lá dentro. Você não sabe quais desses jar são dependências do Hibernate, quais são dependências do Spring, quais são dependências sozinhas, diretas do seu projeto. E aí você sai deletando e cola tudo de novo no Hibernate. E se você deletou alguma coisa, que na verdade era uma dependência também de uma outra biblioteca? E aí? Então, esse é um cenário clássico de complexidade de gestão de dependências que é essencial da nossa área. Não tem como escapar disso. Mesmo com uma ferramenta de automação, você não consegue escapar desse problema. Gestão de dependência é um problema muito grave. Só que uma ferramenta de gestão de build, ela ajuda, ela fornece ferramentas de suporte para que a gente consiga tratar esses cenários. Primeiro, identificar os cenários e, segundo, tratá-los, né? O que a gente não consegue se a gente não usar. Então, pense num projeto grande, onde você tem lá 100, 200 bibliotecas dependentes. A manutenção ficou impossível. Chega um ponto realmente que não dá mais. Você chega a ponto de dizer, olha, não tem como passar do Hibernate 4 para o 5, porque não há possibilidade. Assim, é um trabalho de um mês aqui, só para fazer o trabalho que uma ferramenta estaria fazendo para você com um comando no prompt ou uma aba aqui da sua IDE. Então, eu acho que a gestão das dependências é um dos principais motivos, não é o único, tá? Assim como a gente viu no slide anterior e vai ver no próximo agora, e tem outros também que eu não citei aqui, mas a gestão de dependências é um dos motivos principais para o uso de uma ferramenta de automação de build. Então, próximo. Como está organizado o seu código-fonte, né? Se alguém já teve a oportunidade de trabalhar num projeto grande, antigo, que usava int, por exemplo, pode lembrar de algumas estruturas de pasta meio exóticas, né? Por exemplo, src, ou source, ou java, aí as classes vão para uma pasta bin, ou para uma pasta build, ou para uma pasta dist, /bin, /temp, ou para uma pasta temp, uma pasta work, enfim. A pessoa que criou o projeto usava da criatividade dela, que nós, como bons desenvolvedores artistas, temos criatividade para vender, né? Então, nome de pasta é o que a gente, ao mesmo tempo, menos sabe fazer e mais sabe fazer ao mesmo tempo, né? Porque a gente não gosta, mas a gente adora criar uma pasta e dar um nome qualquer para ela lá, e aquela pasta é minha, né? Então, criatividade não falta para a galera, e realmente o projeto ficava disponibilizado de uma maneira, né, o código-fonte fica disponibilizado de uma maneira totalmente específica daquele projeto. E isso não é bom, né? Quando você tem um projeto que não segue um padrão, você dificulta duas coisas. Primeiro, trabalho em equipe. Chega mais alguém no seu projeto. Aí você já fala, nossa, chegou mais alguém no projeto. Essa pessoa não sabe nada. Ela não sabe que existe o /A, /B, /C, /easter egg, /x.jar, que é onde eu coloquei uma classe sobrescrita do JDBC, do Oracle, que eu tenho... Vou tentar falar mais devagar, então. Ela não sabe que tem aquela classe sobrescrita do JDBC, do Oracle, lá nesse diretório, e aí eu preciso que aquele jar esteja no class path para a minha aplicação funcionar. Né? Ela não sabe que isso acontece. E eu tenho que explicar para ela. E como que eu faço isso? Eu faço um documento do Word, faço um arquivo TXT, ou mando um e-mail para essa pessoa, que é a pior coisa, porque aí vai chegar uma terceira pessoa. Essa terceira pessoa, o wiki é ótimo e ao mesmo tempo é um problemão, porque a wiki, querendo ou não, ela está muito longe do código-fonte do seu projeto. Daqui 10 anos, a hora que alguém tiver que responder algum chamado de suporte de um projeto que não tem manutenção há 3 anos, aquela wiki provavelmente está fora do ar. Em algum backup, se der sorte, tem algum backup com aquela wiki. E sem contar que ela vai estar desatualizada, porque esse o último desenvolvedor que entrou no projeto, ele vai adicionar uma dependência e ele não vai colocar na wiki. É padrão, ele estava testando, vamos pensar no caso melhor, né? Ele estava testando
sem compromisso, a inclusão de uma exportação de XLS. Exatamente. Aí, deu certo. O cara adorou a solução, o gestor. Aí, o desenvolvedor pensou, bom, acabou aqui, eu fiz a release e tal, já estão me passando outra tarefa. Eu tenho que ou fazer essa nova funcionalidade, ou documentar o processo na Wiki. Não sobrou tempo. O processo na Wiki ficou sem priorizar. Infelizmente, é assim que acontece. Então, a gente acabou, com o tempo, né, a gente já sabe que documentação separada do projeto não funciona. É muito melhor um arquivo leia-me no repositório, fácil de atualizar, do que um documento do Word cheio de timbre e um monte de coisa. Isso não é bom, né? É melhor um leia-me lá. Porque quem vai usar aquilo são desenvolvedores mesmo, não são pessoas de negócio, não são clientes. Então, isso é verdade. Tá, ok, eu falei uma série de problemas, né? Assim, eu acho que já deu para ver que se a gente não tivesse automação de build, a nossa vida seria muito mais difícil, né? Por uma série de motivos. Ok, qual a solução, então? Assim, ok, nós estamos falando do problema, mas onde a automação de build nos ajuda? Como ela nos ajuda? Né? Primeiro, a solução é use uma ferramenta, né? Use uma ferramenta para resolver esses problemas para você. Como que essa ferramenta pode estar ajudando a resolver? Primeiro, vamos definir um padrão para estruturar o projeto. Projeto Maven, você já sabe mais ou menos o que esperar. Você já sabe que você vai ter um source, main, Java. Por mais que tudo no Maven seja flexível, você pode. Se você quiser alterar, você pode. Mas, normalmente, a pessoa não faz. Primeiro, porque dá trabalho. E a gente, como seres preguiçosos, né, a gente prefere sempre o caminho mais curto. O caminho mais curto para um projeto sem Maven é inventar um nome para a pasta. Chamar de artefatos de código fonte com acento, espaço, traço para travar build. É assim que a gente vai dar o nome da pasta. Agora, quando a gente cria um projeto Maven, já tem um padrão. Source, main, Java. Né? src, main, Java. Para você flexibilizar isso, dá um trabalho. E, portanto, né, já pode garantir que a pessoa não vai fazer. E, de fato, não acontece. É muito raro você ter um projeto que sai do padrão. Esse é apenas um dos padrões. Né? Assim, o Maven e as ferramentas de automação, eles trazem uma série de padronizações. E isso já é um benefício muito grande. Eu fiz um trabalho com uma pessoa esses dias, onde essa pessoa me mandou um zip com o projeto. A única coisa que eu fiz foi Maven Eclipse, e eu já importei o projeto no Eclipse e ele estava lá funcional, rodando. Eu não precisei ficar perguntando para a pessoa, como é que você faz para compilar? Como é que você faz para exportar? Que servidor que você roda? Não precisei de nada disso. Isso é um benefício muito grande. Reparem que eu nem toquei na Wiki. No Wiki é um negócio que a gente tem que fugir. Ela tem seu uso, ela é boa, mas não pode ser usada de maneira exagerada. Porque assim como documentação Word e arquivo texto, ela fica desatualizada com o tempo. Né? A única coisa que não fica desatualizada é o código-fonte. Né? Obviamente, né? Porque ele é o ponto de referência da questão. Esse é um dos pontos. Né? O outro ponto, permitir com que você declare as dependências do projeto de uma maneira declarativa, agnóstica à IDE. Você não tem mais que ter o seu ponto project do Eclipse ou o seu ponto IDE para ter a sua gestão de dependência. Você não depende mais de uma ferramenta que não é padronizada. Você tem um padrão de formato de arquivo onde você diz lá, olha, eu uso Commons Collection, beleza? Ok. Além do benefício da padronização, tem um benefício também, que eu nem citei lá na parte de trás, que é o versionamento desse binário. Quantos repositórios SVNs não estão com Commons Collections.jar versionado dentro dele? Isso é um problema. Seu repositório fica grande, o download fica exagerado, e eu não vou nem citar o Git, porque se você faz isso no Git, você está muito por fora, porque o negócio fica horrível, né? Porque o Git, a cada clone, ele traz todo o repositório. O SVN, pelo menos, se você deletar um arquivo, ele fica só no servidor. Você não recupera todo o conteúdo quando você faz você pega um checkout de um repositório. O Git não, o Git é distribuído. Então, se você uma vez fez um commit de um arquivo de 1 GB no seu repositório, não adianta nada você deletar esse arquivo, porque ele vai estar na máquina de todos os desenvolvedores sempre. Então,
tomem cuidado, principalmente com o Git, né? O uso de binários com o Git é totalmente não recomendado, por esse motivo. Então, tem esse ponto também, né? O fato da declaração de dependência junto com um repositório, que o Maven, ele não vem só, não é um software só na sua máquina, ele é todo uma solução que envolve o repositório central, né? Para quem não sabe, o repositório central do Maven é uma URL onde você consegue acesso a todos esses binários que alguém fez o deploy para o repositório central. Então, quando você quer Commons Collections versão tal, você pega da onde esse jar? Você não pega do seu repositório de código, você pega do repositório central ou de alguma coisa intermediária. Mas isso também é muito bom. Você troca um binário versionado no seu repositório por uma declaração de dependência no seu arquivo de projeto, arquivo de automação de build. Isso tem realmente um ganho fantástico. Ainda nessa questão da dependência, tem a questão das dependências transitivas não ficarem sob sua responsabilidade. Se alguém já, acho que todo mundo fez isso em algum momento na vida, configurou Hibernate e Spring no mesmo projeto sem usar o Maven, vai entender o que eu estou falando. Você baixa o Hibernate, procura lá a pasta lib, tem um monte de jar lá dentro, você copia e cola todos eles para a pasta lib do seu projeto, aí você faz a mesma coisa no Spring, aí você copia e cola, e aí você, naquele momento você vê aquele monte de arquivo intercalado um com o outro, e uma perca de informação. É como uma compressão de imagem com perca. Você nunca mais volta à situação anterior, né? Você não sabe mais o que veio do Spring e o que veio do Hibernate. Isso é um problema muito grande. Quando você tiver que atualizar a versão do Hibernate, você está perdido. Com uma ferramenta de gestão, isso não acontece, porque quando você diz lá que, olha, eu vou usar o Spring, a pessoa que mantém o Spring, ela disse lá no arquivo do projeto dela quais as bibliotecas que ela precisa. Então, não é você que tem que dizer, eu vou precisar do Spring, eu vou precisar do Commons Collections, porque a Hibernate precisa disso. Não. Você diz que vai precisar do Spring e do Hibernate. A pessoa que fez o deploy do Hibernate, ela disse que o Hibernate precisa do Commons Collections. Então, isso é muito bom, porque simplifica muitas coisas para nós, né? E se em algum momento acontecer alguma coisa, que é o que eu falei da conflito de dependência transitiva, onde, por exemplo, o Spring e o Hibernate dependem da mesma coisa, e essas coisas entram em conflito, pelo menos não existe mágica. O Maven, assim como qualquer outra ferramenta, não consegue resolver sozinho. Ele tenta, ele fala, olha, eu vou pegar o primeiro que apareceu aqui. Se der problema aí, a próxima vez que você encontrar um method not found, né? Esse é um muito comum, né? Não foi encontrado o método lá na factory do log4j. Por que isso acontece? É a versão. Você está usando uma versão e tem alguma biblioteca sua esperando uma outra versão dessa biblioteca, que não são compatíveis entre si. A próxima vez que acontecer isso, você pode ter certeza que a sua hierarquia de dependências está completamente destruída, né? É isso que está acontecendo, resumindo em miúdos, né? Pelo menos com o Maven, alguma ferramenta desse tipo, você tem uma chance de resolver o problema. Sem uma ferramenta desse tipo, você fica mesmo na mão. É completamente tentativa e erro e fica complicado sair dessa. Ok, além de tudo isso, reparem que até agora eu não estou falando de nada de build, né, de automação de build. Eu estou falando, por enquanto, só de uma definição padronizada do seu projeto, suas dependências e onde estão as coisas, né? Além disso, né, depois que você tem tudo isso como infraestrutura, uma ferramenta como o Maven, ela consegue automatizar a build. O que é automatizar a build? É passar o seu projeto por um pipeline, onde acontecem várias coisas. Ele compila as classes Java, depois ele executa testes unitários, se tiver, depois ele faz um pacote, pode ser um .jar ou um WR, depois ele executa testes de integração, se você configurou para fazer isso, depois ele vai lá e instala no seu repositório local, né? Eu vou explicar tudo isso, que é tudo isso mais para frente. E por fim, ele pode inclusive fazer o deploy para um repositório de terceiros, ou um repositório corporativo e tudo mais. Então, esse processo de automação, que seria nesse ponto onde você teria um script batch ou um SH, fazendo tudo isso na mão, difícil de manter também e pouco
confiável, né? Assim, se der problema, ele dificilmente vai te dar um nível de informação como o Maven consegue te dar, por mais que às vezes ele mais complica do que ajuda, só que na maioria das vezes ele te dá um log, um output que consegue te ajudar a resolver o problema que você está enfrentando. Então, o uso de uma ferramenta como o Maven permite com que você tenha essa automação de build, né? Então, eu vou passar para a próxima parte agora, mas o que eu queria concluir dessa primeira parte da visão geral de automação de build é isso. Nós temos vários problemas que são resolvidos pelo simples fato do uso de uma ferramenta como o Maven. Normalmente, não é o desenvolvedor que acaba sendo punido quando alguma coisa dessas dá trabalho. Quem acaba sendo punido é aquela pessoa no projeto, seja o arquiteto, seja um desenvolvedor sênior, alguma pessoa que está responsável por adicionar uma dependência, verificar por que a adição de uma dependência deu problema. São nessas horas em que aquela pessoa diz, nossa, ainda bem que eu tenho o Maven aqui. Se eu não tivesse, eu estava perdido. Bom, então vou passar para a próxima parte. A próxima parte é uma introdução ao Maven, né? O que eu falei até agora é uma introdução à automação de build, de maneira geral, conceitos, né? Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos usar o Maven de fato, né? Eu vou mostrar aqui o Maven funcionando, para tentar passar uma ideia aqui desses conceitos sendo utilizados mesmo na vida real, né? Então, como muitos de nós, se não todos, já estamos usando o Maven ou o Gradle no dia a dia, vocês vão notar que vocês vão reconhecer aquilo que eu vou estar fazendo. Só que o fato da gente estar fazendo do zero e passar por etapa a etapa é muito útil para saber o que realmente cada coisa está fazendo ali, né? Porque às vezes a gente pega um POM de 1000 linhas e não sabe o que está acontecendo ali, né? Assim, não entende exatamente o porquê das coisas, né? O que aquilo realmente faz, principalmente quando é um projeto muito complexo. Então, a minha intenção aqui é passar realmente do básico ao avançado, para que, se vocês tiverem dúvida também, vocês podem falar a qualquer momento, mas para tentar dar essa visão, né, e auxiliar com que vocês, na próxima vez que mexerem num Maven, num POM, para adicionar uma dependência, saibam o que realmente isso está impactando no projeto, né? Então, eu vou compartilhar a tela aqui. Só um minuto. Vamos lá, tela cheia. Vocês estão vendo? Posso prosseguir? Ok? Vamos lá, então. Então, primeira coisa, tá, pessoal? O que eu já estou pressupondo aqui? Que o Maven já está no path. Eu não vou passar aqui pelo processo de instalação do Maven. Por que não? Porque o processo de instalação do Maven é muito simples, né? Você faz o download dele lá no site do Apache. Né? Você faz o download de um zip ou de um targz, e aí você já pode, dependendo da distribuição Linux, tem até pacotes, né, já apropriados para isso, gestão de dependência. Então, basta você descompactar esse pacote que você baixou e colocar ele no path. Depois que você colocou ele no path, você vai conseguir fazer, por exemplo, um Maven --version. Então, esse é o primeiro passo. Se você conseguiu fazer o Maven --version, você tem o Maven na sua máquina, né? E isso é muito simples de fazer, eu não vou passar pelo passo a passo aqui. Alguns de vocês podem falar, bom, mas eu uso o Maven, mas eu nunca tive que fazer isso. Por quê? Porque vocês usam o Maven embarcado na IDE de vocês. Então, tanto o IntelliJ quanto o Eclipse, eles permitem com que você use o Maven embarcado. Inclusive, eles já vêm com um Maven. O Maven é tão comum, o uso dele, que o Eclipse, quando você baixa a versão Java EE dele, se eu não me engano, ultimamente até a Core já está vindo com ele por padrão, ele já vem com um Maven embarcado. Já vem com o plugin do Maven para o Eclipse, já vem com tudo pronto lá. Isso é bom e isso é ruim, né? Nós temos a facilidade no uso, mas às vezes a gente acaba passando pela situação em que a gente sabe adicionar uma dependência pelo
pela aba do Eclipse, mas não sabe fazer pelo XML direto. Isso não é interessante. O interessante é você primeiro conseguir fazer alguma coisa no XML diretamente, aí depois você passa a usar as facilidades do seu IDE, para que você saiba o que está acontecendo ali. Por isso que vai demorar muito para a gente abrir o Eclipse aqui. Nós não vamos fazer isso logo de cara. Porque não tem por que eu ensinar alguém a fazer um new project dentro do Eclipse, new Maven project, não é essa a intenção, né? Então, a primeira coisa é ter o Maven executando aqui, o Maven disponível para a gente. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos criar aqui um diretório que a gente vai chamar de projeto. Vamos lá. Eu vou criar aqui um Hello Maven. Tá, ok, nós temos um projeto Maven aqui agora. Né? Não faz nada ainda, mas ele já é um projeto Maven. Primeira coisa, todo projeto Maven ele tem que ter um POM. O que é o POM? O POM é Project Object Model. Então, isso é o arquivo principal do Maven. É nele em que ficam todas as configurações do projeto. É nele que vão ficar a definição das dependências, a definição de plugins, a definição do seu ciclo de build, tudo, nome, né, a identificação do seu projeto, tudo isso fica nesse POM. Por isso que ele é um projeto que ele sempre fica na raiz do projeto, um arquivo, né, que fica na raiz do projeto, e ele é muito importante. Ele é um XML. O fato dele ser um XML é o motivo do porquê que muita gente odeia o Maven. Trabalhar com XML é uma droga quando o XML fica muito grande, né? Agora, aqui nesse momento, eu não sei de cabeça como que é um POM mínimo, mas eu nem quero saber de cabeça. Por quê? O Maven, assim como qualquer biblioteca, ela muda, né? Assim, ela vai evoluindo com o tempo. Então, esse é o tipo de coisa que não é bom a gente decorar. Sempre que você for criar um projeto que vai usar o Maven, faça uma de duas coisas. Ou você usa um plugin, depois que você já sabe como fazer, você, né, usa o plugin para te ajudar na produtividade. Ou dois, que é o melhor, vai no site da biblioteca e procura qual que é. A gente vai fazer um comando parecido desse aí, só que a gente vai usar o archetype web mais para frente. Esse funciona exatamente assim. Mas por que eu acho legal? A gente poderia fazer isso, né, isso vai entregar um projeto básico para nós, mas por que eu quero seguir o passo a passo? Que é justamente para que vocês entendam o que está fazendo cada parte. Mas esse comando que está aí, ele faria isso que eu estou fazendo aqui, já garantindo para você que você tem o que o Maven considera como o correto para se começar. Isso é importante. Muitas vezes a gente copia, por exemplo, um POM de outro projeto. Copia um POM de outro projeto que está funcionando, deleta todas as classes, né? E não é assim não é legal. Por quê? Porque você perde a oportunidade de evoluir. Você perde a oportunidade de usar as versões mais recentes dos projetos. Você perde a oportunidade de aprender alguma tag nova, algum comando novo. Então, não é isso que a gente vai fazer. O que a gente vai fazer? Nós vamos acessar uma página. Deixa eu pegar, já tem o link dela pronto aqui. Então, aqui, ó, no Google, Maven Minimal POM. É um POM mínimo, né? Vamos ver como é que a gente vai... Tem um monte de coisa aqui. Então, você já vê que é XML, por isso que o pessoal não gosta muito. E aqui tem o POM mínimo, né? Então, vamos copiar isso aqui. Vamos começar por aqui, né? É mais ou menos... Eu não lembro muito bem o que esse archetype gera de POM, mas deve ser bem parecido, porque realmente é o POM mínimo, né? Então tá, então vamos definir aqui as informações iniciais do nosso projeto. O que minimamente o Maven pede para nós? Ele pede um ID de grupo. O que é isso? O Maven, ele trabalha, cada projeto, cada biblioteca no Maven tem uma espécie de namespace, que seria o grupo, seria a empresa, né? E também tem o ID desse artefato dentro desse namespace. Por que isso? Para evitar conflitos. É o único motivo, evitar conflitos. Né? Facilitar com que não tenha conflitos de nome. Então, do mesmo jeito que você usa um pacote para evitar com que o seu ponto .class lá no final conflite com algum outro ponto .class em algum outro lugar, você tem aqui no Maven a boa prática de usar um identificador único da sua empresa, né, ou qualquer outra coisa,
para evitar conflitos com outros pacotes, né, em outros, de outras pessoas, né? Por isso que quando você acessa um repositório Maven, você vê lá uma estrutura assim, org, Apache, Commons, Commons Collections, versão, né? Porque isso é o identificador único do seu projeto. Então, para nós aqui, vamos usar o ID de grupo webinarios.mavengradle. E o ID de projeto, normalmente é o nome do projeto, né? Hello Maven 2. Versão. Aqui, a versão é algo que eu não vou discutir muito a fundo, mas existem muitas discussões sobre maneiras de usar o versionamento do Maven a seu favor. Sugiro que, como estudo futuro, né, vocês façam isso. Procurem artigos falando sobre como versionar os seus projetos Maven, né? Isso pode dar algumas ideias interessantes. Para nós aqui, nós não vamos tratar do versionamento, eu vou deixar esse 1, que é o padrão aqui, que é o mínimo. Na verdade, não é padrão, né? O padrão é 0.0.1 snapshot, que também não é um padrão Maven, é um padrão dos plugins, normalmente eles usam assim. Mas eu não vou discutir muito aqui, não. Ok, esse aqui é um POM mínimo, né? Então eu tenho aqui um diretório com esse POM aqui dentro, só isso. Agora eu já posso executar um comando Maven dentro dele. Então, Maven, eu já vou explicar o que significa esse package. Eu vou usar aqui um Maven package. Então, se eu não fiz nenhuma besteira, ele vai apresentar um log de execução, que agora não faz muito sentido, mas vai começar a fazer já já. E ele vai falar, o mais importante é que se a build deu sucesso ou não, né? Então, o que a gente já tem aqui com essa build? Reparem que ele gerou essa pasta target. Target, olhem como a padronização é boa. Normalmente, a gente já reconhece que quando tem uma pasta target lá num projeto, a gente já sabe que aquilo é Maven. Não porque ela é versionada que a pasta target não deve ser versionada, mas a gente sabe que uma pessoa está trabalhando em um projeto Maven, quando a gente vê essa pasta target. Então, relacionada ao padrão, que é. E aqui dentro a gente tem um jar. Um jar que não tem nada de útil, né? Ele tem algumas informações aqui de manifesto, algumas coisas internas do Maven, mas ele não faz nada para nós aqui. Mas reparem que só o fato de ter o POM mínimo já permite com que eu tenha um projeto nele. Então vamos agora fazer com que ele faça alguma coisa de útil, né? Vamos criar uma classe principal aqui dentro desse projeto. Aqui entra a segunda parte do nosso padrão. Não sei se vocês repararam aqui, mas eu não fui obrigado a criar a estrutura de pastas que vocês devem estar já familiarizados, né? Que é a source main Java. Reparem que não é obrigatório. Eu posso ter um projeto, por exemplo, que só tenha arquivos estáticos, que seria o source main resource. Ou eu posso ter um projeto que não tenha nada disso, e que sirva somente para executar algum plugin que faz alguma coisa em algum servidor de aplicação. Isso não faz sentido muito, se você for ver bem, mas o Maven permite, ele é flexível a ponto. Ele não, assim como eu mostrei com o Jenkins lá no webinário da semana anterior, você, no zero, ele realmente não assume nada. É você que vai moldando a ferramenta para ela se comportar do jeito que você precisa. Então, eu vou criar aqui a pasta source. Dentro dela, vou criar a pasta main. Se você optar por um arquetipo, a gente vai falar de arquetipo mais para frente, mas se você optar por um arquetipo como o Thiago mencionou, essa estrutura já vai estar criada para você. Mas é só isso que ele faz, assim, basicamente. Ele cria um POM com conteúdo padrão e ele já cria esses diretórios para você. Talvez, provável. Aí eu não sei se eu consigo tratar isso não. Estiver incomodando muito, aí vocês me avisam. Então eu vou criar uma classe principal aqui. Webinários. Isso é o pacote, tá? Eu já estou dentro da minha pasta source, da minha source folder. Né? Maven Gradle. E aqui dentro eu vou criar um arquivo principal.java. Vamos colocar aqui um void main.
ok? Nossa classe main padrão aqui. Agora nós vamos voltar aqui e executar um comando diferente. Primeiro eu vou executar um maven clean. O que o maven clean faz? O maven clean ele vai limpar tudo que a gente já fez, né? Basicamente ele deleta a pasta target. Às vezes ele não consegue deletar a pasta target, principalmente quando tem alguma coisa como o Tomcat ou um outro servidor de aplicação segurando a pasta target para eles. Isso acontece com frequência. Mas o Maven Clean ele tenta apagar o máximo de coisas que ele consegue na pasta target. Por que disso? Isso não é estritamente obrigatório, mas isso ajuda com que a gente tenha uma chance menor de ter uma build interferindo na outra, né? Então, depois desse clean, eu vou fazer agora um Maven compile. Ok. Então, ele no log aqui, ele falou que ele encontrou um arquivo, ele reclamou de algumas outras coisas de encoding, que eu vou explicar mais pra frente. E a parte importante é que agora no meu target eu tenho essa pasta classes, webinários, Maven Gradle e meu .class está aqui. Bom, já fez alguma coisa de útil, né? Ele já, de uma maneira padronizada, ele já compilou tudo que está dentro da nossa pasta de código-fonte. Tá, então vamos mais um passo agora. Vamos tentar gerar um jar, né? Lembrem que no comando anterior eu fiz um Maven Package, né? Como eu fiz agora só a parte de compilação, ele não gerou o pacote. Mas vamos fazer com que ele gere. Vamos rodar o Maven Package agora de novo. Ok. Então reparem que o package, ele tentou compilar de novo, mas ele não tinha que compilar nada. Por quê? Todas as classes estavam atualizadas já. Então reparem que o Maven faz muita coisa que às vezes a gente nem sabe o que ele está fazendo, né? Só que ele está lá, ajudando a poupar o nosso tempo, né? Bom, ele construiu um jar, então agora eu vou lá na pasta do target. Na verdade eu nem vou lá, eu vou só dar um java jar target. Não funcionou. Isso é de propósito, né? Por que não funcionou? Porque o Maven ele não trabalha só com aplicações console, ele não deduz para você que você está fazendo a aplicação console, né? Poderia ser uma aplicação web, não tem nem Java main, é um recurso que você faz o deploy no servidor de aplicação. Então, ele não tenta deduzir essas coisas para você. Então, o primeiro exemplo de customização de build que eu vou dar aqui é justamente permitir com que o Maven gere um jar executável, né? Como é que a gente faz para gerar um jar executável? Existe um arquivo de manifesto, né, manifest.mf, dentro desse jar, que ele tem que estar lá, tem que ter uma propriedade lá dizendo qual é a classe principal, default, daquele jar. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Para isso, a gente usa um plugin que se chama Archiver, que ele já é um plugin padrão, que nós vamos fazer mudar uma configuração dele. Então, o que a gente vai fazer? Aqui na documentação do plugin Maven Archiver, nós temos esse tópico tornar o jar um jar executável, né? E aí ele explica aqui mais ou menos o que você tem que fazer para isso. Eu vou copiar e colar lá, e aí eu explico linha a linha o que está acontecendo aqui. Reparem que não tem nada no projeto e esse XML já está começando a ficar chato, né? Assim, é por isso que o pessoal não gosta de XML, porque ele fica muito feio, muito rápido. Bom, então o que está acontecendo aqui? Eu vou ter que trocar esse nome aqui, mas eu vou por partes. Eu estou definindo no meu POM configurações da build, específicas da build. Isso aqui é só um agrupador. Dentro desse agrupador, eu tenho um outro agrupador de plugins, que é uma coleção de plugins, né? A minha build, ela usa uma coleção de plugins Maven. E aí eu posso definir vários deles. Eu defini esse plugin, que é o Maven Jar plugin. E nesse Maven Jar plugin, eu estou definindo uma configuração dentro dele, que também está cheio de agrupamentos, né? O que me importa é só isso aqui. Né? No Gradle, se eu não me engano, no Gradle, você só precisa adicionar um atributo main class lá em algum lugar. Se não me engano, é Java, Chaves, main class, e já está certo. Aqui no Maven, realmente, é muito verboso. É muito verboso.
E eu chego no final e eu consigo dizer qual é a main class do meu projeto. E aqui eu vou trocar. E o mais interessante aqui, o fato de eu ter adicionado esse plugin não significa que ele não estava sendo usado. Esse Maven Jar plugin, ele sempre foi usado pelo Maven, né, desde o início, porque ele já é um padrão. O Maven tem muito essa noção de você sobrescrever as coisas. Então, se um projeto que eu estou herdando, que no caso, se eu não herdo nenhum projeto, ele tem um projeto como se fosse um Java Lang Object, tem um projeto padrão. Aquele projeto já define o plugin Maven Jar. O que eu estou fazendo aqui é sobrescrevendo aquela definição para adicionar atributos de configuração adicionais, né? Ou sobrescrever atributos de configuração padrão. Então, nesse momento, agora, se eu for fazer a build de novo lá, vai acontecer um negócio diferente. Vamos analisar o que aconteceu aqui dentro do meu projeto. Dentro do jar eu tenho metainf, manifest.mf. Reparem que agora ele colocou o main class aqui. Então agora se eu executar esse jar, é para ele funcionar. Ok, então funcionou. Então o que a gente tem até agora? Nós temos um projeto Maven mínimo com uma classe principal e já configurado para produzir um Java executável. Então, para uma aplicação console, isso aqui pode ser uma base, sem problema nenhum. Daqui você parte para adicionar as dependências que você precisa e qualquer outras coisas, né? O que mais que a gente pode fazer aqui para tentar demonstrar algumas coisas básicas do Maven? Vamos adicionar uma dependência. Então, vamos agora, ao invés de fazer o Hello Maven, vamos fazer um Hello Maven com a string invertida. Para isso, a gente poderia muito bem estar fazendo um for básico, mas como a gente fanático por dependências e bibliotecas, né, nós vamos usar o Commons Lang para isso, que é uma biblioteca da Apache Commons também. Ok, como que a gente faz isso? Aqui é outra coisa. Muitas vezes a gente prefere pegar um POM de algum outro projeto que a gente já trabalhou e copiar e colar as dependências que a gente já sabe que aquilo funciona. Isso não é legal. Assim como vocês viram fazer em webinários anteriores, sempre que a gente vai usar uma dependência do Maven, é bom a gente ir pelo Maven Repository. Por quê? Porque esse cara, ele vai te mostrar a situação atual dos projetos, em termos de versão. Aconteceu, né, no webinar anterior de ter um artefato ter sido renomeado, né? Na verdade ele foi nomeado há séculos atrás, mas esse tipo de situação, você consegue ver real-time aqui, porque esse é o repositório. Quando alguém mandar uma versão nova de alguma biblioteca, como Hibernate, ela vai aparecer aqui primeiro, né? Então, para você estar sempre sabendo quando tem atualização nas bibliotecas que você usa, além de blogs de desenvolvimento e tal, você usar um site para procurar a versão mais recente daquilo que você precisa é muito indicado, é muito bom. Então, nesse caso, a gente quer o Commons Lang, certo? Então, vamos digitar aqui, Commons Lang. Org Apache Commons, Commons Lang 3. Aí tem aqui a lista de versão. Normalmente você vai usar a mais recente. Só que em alguns casos, inclusive essa daqui saiu mês passado. Então, em alguns casos, a versão mais recente é uma versão de teste, né? Assim, normalmente ela vai estar com um traço na frente, traço RC de Release Candidate, traço Snapshot, alguma coisa do tipo. Nesses casos, a gente prefere usar sempre a versão final, né? Uma versão estável. Então, aqui no caso, a gente vai usar a versão 3.5. O legal desse site aqui é que ele já te dá o trecho de XML para copiar e colar lá dentro do POM. Então, você pega daqui e cola lá. Vamos lá. Uma vez com a dependência já aqui no meu Ctrl+C, eu vou pegar e adicionar uma seção de dependências no meu POM e vou colar a dependência do Commons Lang.
Certo, pessoal? Então aqui está vinculado. O que eu estou dizendo aqui? O meu projeto depende do Commons N. Por enquanto ele ainda não usa a dependência, mas ele já depende. Eu estou dizendo que eu preciso desse cara para poder compilar o meu projeto. E também, por conseguinte, eu preciso dele para rodar o projeto. Isso tem uma diferença, tá? Eu vou explicar o porquê. São os escopos da dependência. Então vamos tentar dar um Maven clean compile para ver o que acontece aqui agora. Ó, reparem aqui que ele fez o download, tá vendo aqui? Ele fez o download dessa biblioteca lá do repositório central do Maven. Então, nesse momento, a biblioteca já está disponível. Deveria estar, né? Aconteceu algum problema aqui? Vamos ver o que aconteceu. Ah, tá. Então, agora, nesse caso, é o prompt de comando que está segurando a pasta target para ele. Né? E ele não está permitindo com que eu faça o download. O clean. Né? Alguém está segurando esse jar na mão. Não, desculpa, é o 7-zip. Então, como eu estou com o jar aberto no 7-zip, o 7-zip ele segura o handler de arquivo para ele não solta o arquivo. E aí o Maven não conseguiu deletar, por isso que ele deu esse problema. Vamos limpar e vamos rodar de novo. Beleza, agora deu certo. Reparem que ele não fez download de novo. Óbvio, né? Ele já tem o download. Já tem esse arquivo. Mas eu também vou pedir para vocês repararem que esse arquivo não está em lugar nenhum aqui, na pasta do projeto. Então, para onde foi esse arquivo? É aqui que entra o seu repositório local, o .m2. .m2, o que é isso? Se você for na sua pasta de usuário, você vai ter um .m2 lá dentro. Esse .m2 ele serve como um cache, né? Além de servir como configurações globais para todos os projetos da sua máquina, do seu usuário, ele também serve como um cache de artefatos, de bibliotecas. Então, quando eu pedi para ele compilar aquele projeto, o Maven ele veio aqui no meu .m2 e ele procurou o jar para ver se já existia. Então, é org apache commons lamp 3, versão 3.5, está aqui o jar. Então, se algum outro projeto na minha máquina usar esse mesmo jar, como ocorre com uma frequência muito grande, ele vai reaproveitar. Ele não precisa baixar de novo, porque já está aqui. Então, é mais um benefício aí, né, do uso de uma ferramenta desse tipo. Olhem só, eu vou deletar aqui para simular de novo a obtenção dessa dependência. Então, se eu fizer um Maven clean compile, ele vai de novo, ele vai verificar que ele não tem a dependência e vai fazer o download aqui. Então, nesse momento, ele não faz mais, porque já tem. Ok, o que mais? Tá, então agora nós vamos fazer uma coisa que todo mundo faz também, que é bem bacana, bem útil, que é aquilo que eu falei lá no início, de você ser agnóstico de IDE. Eu não quero que o meu projeto fique especificado, as dependências dele fiquem especificadas no Eclipse, nem no IntelliJ IDE. Mas eu quero que o desenvolvedor seja capaz de desenvolver no IDE. Claro, eu não quero desenvolver no Notepad. Não é porque eu não gosto de versionar alguma coisa específica do Eclipse que eu não quero usar o Eclipse para desenvolver. Isso não faz o menor sentido. Então, nesse momento, a gente sempre tenta fazer com que o projeto sempre seja compatível, né? Sempre seja que o POM tenha informação suficiente para que um único Maven Eclipse, ou o correspondente para o IntelliJ, ou o correspondente para qualquer outra IDE que tenha suporte, que praticamente todos têm no caso do Maven. Eu quero que esse comando funcione. O que esse comando vai fazer para mim? Ele vai criar os arquivos do Eclipse, e eu vou poder importar esse projeto lá dentro. Ok, deu sucesso. Então, se a gente acessar aqui a pasta do projeto de novo, a gente tem aqui o .project e o .classpath aqui dentro. Quero versionar esses arquivos? Não. Por favor, se vocês chegaram ao ponto de iluminação capaz de ter um projeto que o Maven Eclipse funciona, não joguem isso pela janela versionando o .project e o .classpath. Por que eu digo isso? Porque se você versionar esse arquivo, aquele desenvolvedor que chegou agora, ele vai ver que ele pode versionar uma dependência que ele adicionou na máquina dele, pelo Eclipse.
ele vai lá, ele sempre fez isso na faculdade, ele sabe que ele vai clicar com o botão direito, ele vai adicionar a dependência no projeto, e vai funcionar na máquina dele, vai aparecer na CVN como arquivo modificado, ele vai até fazer um review no diff, porque ele é um bom desenvolvedor, ele vai olhar o diff e vai ver que tem alguma coisa lá que realmente foi modificada por ele ter adicionado a biblioteca, ele vai pensar, bom, está correto, e ele vai mandar o .project e o .classpath atualizado para o repositório. E aí, o que isso vai acontecer? O que vai acontecer? Meses adiante, você vai querer rodar um Maven Eclipse de novo, e você vai descobrir que você não pode fazer isso. Porque você vai quebrar o projeto e você não sabe mais por quê. Porque alguém lá atrás, né, fez alguma coisa errada, e aquele .project está manipulado por fora do pom.xml. Ou seja, no uso de uma ferramenta de automação, se você optar, deve optar, na minha opinião, por gerar as configurações do seu IDE através da ferramenta, se você optar por isso, não jogue isso pela janela através do versionamento desses arquivos de configuração. .git ignore, svn ignore, seja lá o que for, não versione esses arquivos. Delete toda vez que você for fazer um commit, se você preferir assim, mas não versione esses arquivos, porque é muito prejudicial. Ok, então vamos importar esse projeto dentro do Eclipse agora. Bom, hello Maven 2. Então, o que aconteceu aqui? Eu tenho o projeto importado, né, o bilhetinho estava lá, meu POM está aqui também. Eu vou mostrar aqui um pouquinho sobre essa interface de edição do POM que o Maven nos providencia, né, que o Eclipse nos providencia. E a parte interessante aqui é que esse plugin do Eclipse, ele já gerou o nosso .class. Reparem aqui que esse commons lang.jar, ele está vindo lá do M2, do repositório M2, na minha máquina. Então, realmente eu estou usando o mesmo jar do que é usado quando eu faço a build direto pela linha de comando. Então, isso aqui é muito, muito bacana. Então, vamos ver o que a gente vai fazer agora aqui. Bom, esse visualizador, ele é bem legal. Eu vou passar por cima dele rapidinho aqui. Depois eu vou detalhar alguns pontos que eu acho interessante, né? Basicamente, ele facilita um pouco porque ele, por exemplo, você não precisa lembrar qual que é as tags e a posição das tags para você adicionar o nome da empresa, o nome da sua organização. Só de você adicionar aqui no campo texto, ele já vai editar o XML, né? E se você fizer direto no XML, ele já vai entender e colocar no campo certo aqui também para você visualizar. Mas o melhor dele não é essa parte aqui. O melhor dele, com certeza, é a gestão de dependências e, principalmente, a hierarquia de dependências. Esse a gente vai ver com detalhe mais para frente, que é muito boa, sabe? É mais importante do plugin do Maven para o Eclipse e para qualquer outra IDE também que tem similar. Bom, vamos usar essa dependência que a gente adicionou aqui, né, para justificar a adição dela do projeto, né? Ok, bom, agora a gente já tem a dependência, né? Realmente, do NetBeans é muito bacana. Eu não lembro de ter visto do IntelliJ, não sei se... com certeza tem, né? É muito utilizado isso. A do NetBeans é muito legal. A do Eclipse resolve, né? Ela atende ao que você precisa. Vocês vão ver que você consegue extrair a informação que você precisa. Bom, ok. Estou usando aqui a minha biblioteca. Agora eu vou mostrar algumas coisas que a IDE faz pra gente, né? Depois de ter feito isso pela linha de comando. Por exemplo, eu posso vir aqui no meu POM, clicar com o botão direito, Run as, Maven Build, e aí aqui eu consigo configurar uma build, assim como eu consigo fazer na linha de comando. Então, por exemplo, eu quero fazer um clean compile. Então, eu vou criar uma Maven Build. Quais são os objetivos que eu quero nessa Maven Build? Eu quero o clean e eu quero o compile, que é exatamente aquilo que eu coloco na frente do MVN, na linha de comando. Vou dar um apply e vou rodar.
Então ele vai rodar aqui dentro do Eclipse exatamente aquilo que acontece quando eu rodo por fora. Só que ele vai dar um problema. Esse também é um problema esperado. O Maven, ele precisa, obviamente, de estar rodando com uma JDK, né? Porque senão ele não consegue compilar as coisas. Então ele até está dizendo aqui, ó, talvez você está rodando numa JRE e não numa JDK. Então eu deixei esse problema aqui de propósito para demonstrar que o Maven ele precisa estar rodando sobre uma JDK. Aqui no caso do Eclipse, a gente tem que ir lá no JRS. Eu vou adicionar a minha JDK aqui. Definir ela como padrão. Só isso não funciona, tá? Se eu vier aqui... funcionou dessa vez. Da outra vez que eu gerei essa build, ele veio aqui na aba JRE e ele definiu um JRE alternativo e deixou com o JRE. Então, a troca da JRE padrão da Workspace não resolveu. Então, às vezes, dependendo da maneira como você cria essa build, essa que eu mostrei aqui não é a única, tá? Tem outras maneiras, outros atalhos, ele pode definir o JRE, esse JRE alternativo. E aí ele para de usar o default do Workspace. Então, mas no caso aqui, como ele estava usando o default, só o fato de ter mudado lá já fez a minha build passar a ser um sucesso. Ok? Esse aqui é basicamente para você não ter que sair do Eclipse para rodar sua build do Maven, né? Bom, agora que eu mostrei tudo isso na mão, vamos fazer a mesma coisa aqui por dentro, que é o que provavelmente vocês estão mais acostumados a fazer. New Maven Project. Não quero local padrão. Eu quero criar o meu projeto nessa pasta. Aqui eu posso selecionar um arquetipo, vou selecionar o Quick Start. Aí aqui exatamente o Eclipse vai fazer aquilo que o Thiago postou lá, a linha de comando, padrão, né? O Eclipse vai fazer isso por trás, pelo plugin. ID de grupo, webinários, Maven Gradle. ID de artefato, hello, Maven B. Reparem aqui naquela versão padrão que eu falei, né? Mas não precisa ser isso, pode ser versão 1. Um pacote padrão, ele já vai criar algumas coisas lá. Tem até um emoticon lá no meio, porque o pessoal é muito feliz. Então, ok, ele criou aqui um projeto já com um POM, as pastas padrão. E aí, a galera até fez aqui um teste extremamente rigoroso, usando um assert true. Só para ficar verdinho, né? Porque o nosso papel é o quê? É cobertura de código, é deixar verdinho a asserção, né? Os testes unitários. O rapaz conseguiu aqui, teve sucesso no objetivo dele. Bom, mas enfim. Então, basicamente, eu mostrei aqui como criar o projeto pela linha de comando e criar o projeto pelo Eclipse e usar, adicionar uma dependência e tal. Por último, antes de passar para o próximo slide, eu vou falar uma parte importante que às vezes a gente acaba confundindo um pouco porque a gente usa pouco, né, que é o Maven Install. Quando a gente vem aqui na nossa linha de comando e faz um Maven Install, o que está acontecendo aqui, né? O que é install? Instalar para a gente é como se estivesse instalando na nossa máquina ou esse executável, a gente vai poder executar, abrir o menu iniciar e rodar. Não é isso que ele está fazendo. O que o Maven Install faz? O Maven Install, ele pega esse jar e ele instala no seu repositório local. Qual é o seu repositório local? É o .m2. A partir desse momento que eu fiz esse comando, esse meu jar passou a ficar disponível dentro do meu M2. Então, reparem que eu estou aqui dentro do meu M2. Hello Maven 2. Hello. Caiu de vez aqui. Caiu os dois links aqui. Beleza. Tá, deixa eu voltar aqui a apresentação. Mas eu tenho dois links aqui. Dessa vez os dois caíram. Uma delas eu não posso falar, desculpa.
Senão eu vou ter que cortar aqui. Depois eu falo, depois eu mando para você no WhatsApp. Né? Bom, então eu imagino que vocês estão vendo minha tela de novo aqui. Vamos lá, lembrar onde eu estava. Assim, Maven Install, né? Então, a partir desse momento, né, outros projetos podem adicionar uma tag de dependência apontando para este meu projeto. Então, essa é uma sacada. Ou seja, alguém fez um pom.xml para todos esses projetos que a gente usa. Quando a gente faz uma dependência para o Hibernate, tem um pom.xml lá do Hibernate também. Então, essa estrutura de árvore, né, de dependência, o gráfico de dependência, porque não é uma árvore, né? Porque você pode ter nós com 2 pais. Isso que faz com que você possa usar em vários níveis o Maven. Você pode ter um projeto onde ele só tem dependência direta, você pode ter uma estrutura onde dentro da sua própria organização você usa o Maven para definir bibliotecas comuns que vários projetos utilizam e etc. Né? Então, o Maven Install, ele faz isso, ele disponibiliza no seu repositório local. De maneira similar, o Maven Deploy, por mais contraintuitivo que seja, não tem a responsabilidade de fazer o deploy em servidor de aplicação. Não é isso que o Maven Deploy tem que fazer. Você pode configurar ele para fazer isso, mas não é isso que ele tem que fazer. O que ele tem que fazer é pegar esse jar que está no seu repositório local, jar, war, qualquer coisa, e mandar para um repositório de terceiro, que pode ser o repositório central do Maven, que nós temos que passar por um processo para conseguir esse acesso, ou um repositório corporativo. Aí sim entra Nexus, Artifactory e coisas do tipo, que a gente vai mostrar aqui hoje, um exemplo. Ok? Bom, voltando aqui agora então para a apresentação, eu vou passar um pouquinho, porque vocês devem ter reparado que eu não expliquei com calma sobre o ciclo de vida do Maven. Né? Quando eu executo um Maven Package, ele faz um deploy, um compile, desculpa. Quando eu executo um Maven install, ele faz tudo lá para trás. Ele compila, ele gera o jar. Então, o Maven ele tem essa forma de trabalho baseada em um pipeline, onde você define até onde você quer que ele execute. Então, quando eu digo Maven compile, ele vai parar no primeiro passo aqui, que vocês estão vendo, que é compilar o projeto. Quando eu digo Maven package, ele vai compilar as classes de teste, ele vai executar testes unitários e vai depois fazer o package. Então, é por isso que quando você executa um Maven compile, ele não dá problema se as suas classes de teste estiver com erro de compilação. Se você executa um package, aí sim, elas dão problema. De maneira similar, nós temos essas outras etapas. Então, eu vou passar rapidamente aqui o sentido de cada uma delas. Para que serve cada uma dessas etapas? Compile, ele vai compilar tudo que está dentro de source main Java. Né? É para compilar aquelas classes principais. Né? Por isso que está dentro de uma pasta que chama main. As classes realmente que produzem algo, né, naquele projeto. Test compile, que é essa próxima aqui. É a mesma coisa, só que compila o que está dentro de source test Java. Né? Que é, antes de você executar os testes unitários, os seus testes unitários têm que ser compiláveis, né? Fato. Depois, tem o teste, que é onde de fato ele pega o JUnit ou qualquer outra ferramenta de teste e executa. O package, que é onde ele gera o .jar ou o .war. Integration test, que é onde ele executa, por exemplo, um teste com Selenium, né? E é nesse ponto em que normalmente a gente faz deploy para servidor de homologação. Então, vamos imaginar que o projeto tenha lá uma suíte de teste integrado, de integração, que usa Selenium. Para rodar, você precisa ter a aplicação no ar. Né? Então, não funciona você tentar usar esse teste aqui. Porque nesse teste aqui, você não tem o jar, não tem o WR, você não consegue executar um teste de integração. Você precisa passar pelo package, depois do package você faz um deploy num JBoss, Wildfly, Tomcat, sei lá o que for, e aí você executa um teste de integração. Né? Aí sim você executa aquela suíte de teste de integração. Depois você tem o Verify, que é para verificar, eu não sei porque eles separam isso, na verdade, confesso que eu nunca parei para ver a necessidade de estar separado em dois, mas como está, deve ter um motivo muito bom para isso. O Verify, na documentação, diz que
É nessa etapa que você verifica a saída dos testes de integração, para ver se deu problema ou não. Né? É assim que eles documentam. Se fosse assim, deveria ter um verify aqui depois do teste unitário também, né? Mas não sei por que tem isso. Por fim, tem um install, que eu já mostrei o que ele faz, e tem o deploy, que também ele é responsável por distribuir esse jar, esse WR, num repositório remoto. Ok, pessoal, então aqui a gente acaba a introdução, né, a parte introdutória ao Maven, e agora nós vamos falar alguns assuntos avançados do Maven, alguns usos avançados. Primeiro, você deve estar se perguntando por que tem esse hipopótamo aqui. É uma boa pergunta, eu também não sei. Tá? Eu estava sem ideias e achei esse hipopótamo, falei que era bom, às vezes a gente tem um momento para refletir sobre uma espécie que está entrando em extinção aí, tá? Então parem aí alguns segundos para refletir sobre isso, enquanto eu aproveito para tentar descobrir o motivo desse hipopótamo estar aqui na apresentação. Perfeito. O objetivo foi atingido. Muito obrigado. Então agora, falando sério, né? A partir de agora a gente vai falar sobre alguns aspectos avançados do uso do Maven. Para conseguir falar isso, eu preciso de uma espécie de um projeto de exemplo, né? Apenas uma ideia, né? Eu não quero citar aqui alguma coisa, um Hello Maven avançado, né? Porque não faz o menor sentido. Então eu vou propor um projeto hipotético, né? A ideia não é ficar desenvolvendo nada, né, muito grande, é só para a gente ter justificativa para usar as funções avançadas do Maven. Qual seria esse projeto? Vamos pensar numa agenda, né? Uma agenda que a gente tem que de alguma maneira uma interface web para a pessoa poder cadastrar eventos e visualizar esses eventos. Ou seja, a gente tem que ter um repositório. A partir daí a gente já sabe que tem que ter um repositório. E a gente também tem uma necessidade de fazer uma aplicação batch para notificar o usuário diariamente dos eventos daquele dia. Né? Ou seja, então a gente tem um batch, uma aplicação web e um repositório que a gente prefere que esse repositório fique compartilhado entre as duas, né? É do nosso melhor interesse de que o usuário possa usar a mesma camada de modelo, né? Assim, tanto o batch quanto a web possa usar a mesma camada de modelo. Então, nesse cenário, onde o Maven consegue nos ajudar? Né? Primeiro, vamos usar um conceito no Maven chamado de projeto guarda-chuva. O que é projeto guarda-chuva? Quem já viu aí uma definição de parent dentro do POM XML, já usou um projeto guarda-chuva. Um projeto que, na verdade, ele encapsula vários outros, no sentido de que ele coordena a build de vários projetos que têm dependência entre si. É só para isso que ele serve. Basicamente, você define um projeto guarda-chuva e você faz um Maven compile nele, por exemplo, e ele coordena essa compilação entre os seus módulos filhos, de maneira de que as dependências sempre estejam disponíveis para os projetos filhos utilizarem. Então, eu vou voltar aqui a mostrar a minha área de trabalho. Pela primeira vez aqui, eu acho que eu fiz da maneira certa e não fechei aqui a área de trabalho para ter que abrir ela de novo. Vocês estão vendo minha área de trabalho de novo aqui? Massa. Então, prometo que eu não faço mais isso de ter que ficar fechando toda hora. Então, vamos criar esse projeto guarda-chuva. Né? Primeiro, eu vou voltar aqui no meu diretório. Vou criar aqui um Agenda 2. O Agenda 2 vai ser o nosso projeto guarda-chuva. Vou criar dentro dele um pom.xml. Qual a diferença de um projeto normal para um projeto guarda-chuva? É muito pequena a diferença. Eu vou fazer algo aqui que eu não recomendo fazer, mas como eu copiei hoje isso do site, eu não vou de novo lá copiar. Pelo amor de Deus, não precisa ser tão purista assim, né? Então, eu vou trocar aqui o ID do artefato para Agenda 2 e vou definir o estilo de empacotamento desse projeto. Por padrão, o estilo de empacotamento é jar. Por isso que lá no projeto anterior nós não tivemos que definir. Só que tem um padrão de empacotamento que chama POM. O nome é esquisito, eu confesso que ele não é intuitivo, esse tipo de empacotamento chamado POM,
Mas o que ele basicamente significa é que esse projeto não gera nenhum produto, ele só serve como uma referência para um agrupamento dos módulos filhos. E ele também permite com que você defina dependências padrão para todos os módulos filhos. Se você definir uma dependência nesse módulo aqui, os módulos filhos já vão ter essa dependência. Isso é muito bom, por exemplo, para padronizar a versão. Né? Você usa o Hibernate, aí você padroniza uma versão aqui, e aí os seus projetos filhos vão usar aquela versão que você definiu no seu projeto pai, no seu projeto parent, no seu módulo, no seu projeto guarda-chuva, seja lá que nome você quiser dar. Então, isso aqui a gente definiu um projeto guarda-chuva, só que ele não tem nenhum módulo. Né? Então, vamos adicionar 2 módulos nele aqui. Primeiro, nós vamos adicionar um módulo agenda 2.core, que é onde vai ficar a nossa camada de modelo, que nós não vamos implementar, mas é uma situação hipotética, e agenda 2.batch. Eu não vou adicionar o web por enquanto, porque eu vou mostrar uma maneira diferente de fazer usando o arquetipo, que aí é um comando similar àquele que o Thiago postou lá. Então, nesse momento, nós temos esse projeto guarda-chuva com 2 módulos. Se eu vier dar uma build... Tá, vamos lá. Vamos passar pela lista de... aqui, né? Não são todos. Se eu não me engano, está em outro lugar a lista exata desses tipos. Aqui, ó. Aqui. Os valores que ele aceita por padrão é POM, JAR, Maven Plugin, EJB, WR, EAR, RAR, PAR. Então, vamos tentar definir. Acho que o único que eu não sei o que é esse PAR aqui. Se alguém souber, quiser colocar no chat aí. O POM é isso que a gente está fazendo agora. É a definição de um módulo pai, né? Um projeto guarda-chuva. Basicamente, a intenção dele é facilitar a definição de dependências padronizadas e facilitar você não ter que fazer vários comandos Maven package, Maven compile de maneira coordenada. Ele já coordena tudo isso para você. O JAR é o padrão, né? É o que a gente usa, né, para criar aplicações console ou bibliotecas. Maven Plugin é um tipo específico para a criação de plugins do Maven. Por exemplo, tem o Maven JAR Plugin. Se você quiser fazer um plugin que faz alguma coisa que você possa, que alguma outra pessoa possa definir no ciclo de vida lá, por exemplo, na fase compile, eu quero, além de compilar o Java, eu quero compilar um módulozinho em C, que é chamado internamente pela minha aplicação. Se você não encontrar nenhum plugin que faz isso, você pode desenvolver o seu próprio e registrar ele como um Maven Plugin. Aí o processo você cria um projeto Maven Plugin, desenvolve, instala ele no seu repositório local ou faz o deploy no repositório remoto e aí você define ele como um plugin independente do seu projeto que você quer usar. Esse é o workflow para se desenvolver um plugin do Maven. EJB e EAR são 2 tipos de empacotamento para Java EE. Né? Enterprise Java Bean é um tipo de projeto que a gente usa em Java EE. Para quem está mais acostumado com Spring, não usa isso. Mas o EJB é como se fosse um service no estilo Service Oriented Architecture. Você ter um deploy lá de um projeto que te fornece uma API, que no caso não é REST, não é HTTP, não é nada, é uma API de EJB, uma API definida pelo padrão do EJB, onde você pode, num servidor de aplicação como o JBoss, que é um certificado Java EE, você faz o deploy desses EJBs e eles podem se consumir entre si através de lookups e por aí vai, né? O EAR é o Enterprise Archive, é um empacotamento de vários EJBs, WRs e outros tipos de pacote da especificação Java EE. Então, esses 2 a gente usa no escopo de Java EE. Então, se você tem um projeto EAR, provavelmente ele é um projeto que tem dependências, né, do tipo WR, EJB e outros tipos que você vê na especificação Java EE. É para isso que servem esses 2.
WR é o que é o mais comum que a gente usa, né? É um projeto que gera uma aplicação web. RAR gera um... Aqui, na verdade, eu vou até confirmar. Pelo nome, a gente acha que é eu nunca usei esses dois, nem o RAR nem o PAR. O RAR, imagino que deva ser o RAR mesmo, que a gente está acostumado, um zip. Posso estar redondamente enganado. Poderia estar confirmando isso depois. Mas, não sei se é necessário, eu nunca tive que usar esses dois tipos aqui. Reparem que são tipos no core. Se você quiser, você pode estender o Maven para aceitar outros tipos de pacote. Você faz isso através de plugins, mas eu nunca vi também, ninguém tem necessidade de fazer isso. A gente usa os padrões mesmo no nosso dia a dia. Ok? Respondido? Vou prosseguir aqui então. Beleza. Tá. Então vamos voltar. Eu estava gerando aqui, né? Aí eu vou entrar aqui agora no meu projeto Agenda 2 e vou gerar um Maven Package. Vocês vão ver que ele vai dar um erro. Vai falar que não encontrou o módulo filho. Então, basicamente, ele falou que tem dois módulos filhos que ele não conseguiu encontrar aqui, né? Como que a gente resolve isso? Fácil. Vamos criar aqui os módulos filhos. Vou copiar o .xml aqui dentro. Vou trocar o packaging do core para jar. Ele não tem a dependência de módulos, mas no lugar da dependência de módulos, o que esse aqui tem? Ele tem a dependência de qual é o projeto pai dele. Então, como que você sabe qual é o projeto pai? Você identifica o projeto pai por essas três tags aqui, as mesmas tags que identificam o seu projeto, que é o ID de grupo, o ID de artefato, que no caso aqui eu tenho que mudar esse aqui para core, né? E esse aqui continua como agenda 2, e a versão. Então, essa definição é o que faz o vínculo do projeto filho com o pai, em contrapartida com aquela que fez o vínculo do projeto pai com os seus módulos filhos. E agora eu vou copiar esse core para ser o batch. Lembrando de atualizar o POM. Opa. Aqui também vai ser um jar, porque ele é uma aplicação console. Maven package. Ok, funcionou dessa vez, né? Reparem que tem algumas coisas importantes, que tem um conceito que vocês devem ter ouvido falar algum dia, que é o do reactor do Maven, né? O reactor é aquele carinha responsável por definir a ordem da execução do projeto. Porque os projetos normalmente vão ter uma árvore de dependência, eles vão depender entre si. É por isso que você criou um projeto pai, senão não teria sentido nenhum, né? Nesse caso aqui, por exemplo, provavelmente no decorrer da implementação, o batch vai passar a depender do core. E é o reactor que decide que o core tem que ser compilado antes do batch. Se você tem uma dependência cíclica, faz muito tempo que eu passei por uma situação dessa, eu não lembro se o Maven dá problema, o correto aqui nesse caso seria ele dar erro, se eu não me engano ele dá erro, se ele não dá erro ele chuta, são duas coisas muito ruins, né? Você não deve ter dependência cíclica nos projetos. Se você tem um erro de design muito grande, né? Porque a separação em projetos, ela pressupõe que você quer reutilizar. Para reutilizar, tem uma premissa. Os seus projetos não podem depender entre si. O A depende do B, mas o B não pode depender do A também, porque senão eles não são coisas separadas. Eles têm que ir em conjunto. Então, realmente esse empacotamento do POM, ele evita assim... Ele te fala se aconteceu isso, né? Ele vai te dar um erro, né? Se eu não me engano, ele dá um erro, ou no mínimo um warning. Realmente eu não lembro da última vez que eu passei por essa situação. Mas ele vai... o certo é você resolver essa situação. Você não pode ter uma dependência cíclica. Isso acontece quando alguém vai lá no repositório e usa uma classe do Java Server Face, JSF,
E aí, para isso, essa pessoa teve a brilhante ideia de adicionar o projeto web em dependência do projeto repositório. E aí gerou esse problema todo. Árvore de dependências, ela tem esse nome de árvore de dependências por um motivo muito bom, né? Na verdade, ela é um grafo, mas ao invés de chamar de grafo acíclico de dependências, inclusive vocês podem ver o termo DAG, que é Dependency Acyclic Graph. Esse é o nome correto, mas a gente fala muito em árvore de dependência. Mas nunca chamem apenas de grafo de dependência, porque você não pode ter dependência cíclica. Isso não é bom, não é legal. Só causa problema. E se você tem uma dependência cíclica que realmente tem que ser cíclica, é porque você quebrou demais o seu projeto. Seu projeto tinha que estar menos quebrado, tinha que ser mais monolítico, menos distribuído. Né? Ok. Então, continuando. Ok. Vamos agora adicionar um plugin do Jet para fazer... Na verdade, antes do Jet, a gente tem que criar o projeto web, né? Então, vamos agora... Isso tudo é o que eu queria dizer para projeto guarda-chuva, tá? É o primeiro esquema avançado do Maven que eu queria mostrar. Agora, eu vou usar os arquetipos. Eu vou tentar ir um pouquinho mais rápido aqui, porque senão não vai dar tempo de falar do Maven. Do Gradle, desculpa. Mas vamos lá, né? Na verdade, eu não sei, eu acho que eu não devo fazer isso não. Eu vou continuar aqui na velocidade normal. Qualquer coisa a gente planeja um dia para falar com mais calma do Gradle e também daquela segunda parte do teste de integração que ficou a gente falar de TDD, né, e de um esquema para poder usar teste unitário e TDD em um projeto legado. Talvez a gente pode juntar um dia para falar dessas duas coisas. Se vocês concordarem, eu posso pôr isso como uma opção lá para votação depois. Vou continuar aqui na velocidade normal. Ok, pessoal, arquetipos. Vamos criar agora o projeto web, né? O que a gente vai fazer? Eu poderia criar na mão também, mas dessa vez eu não quero. Eu quero aproveitar o Maven, porque ele tem essa estrutura de arquetipo, para criar isso para nós. Então eu vou colocar um comando aqui que eu vou copiar. Eu não vou escrever ele na mão, porque a chance de estar errado e errar é muito grande. Mas eu vou falar dele aqui com calma. Então, o que esse comando tem aqui? Ó? Maven archetype generate. Isso aqui, se vocês notaram a semelhança, nada mais é do que um objetivo dentro de um plugin do Maven. Eu estou executando o Maven, mas na verdade eu estou especificando que eu só quero que ele execute este objetivo dentro deste plugin. Passando os parâmetros. ID de grupo, ID de artefato, que já está certo aqui, agenda 2-web, e o ID do artefato de arquetipo. Os arquetipos, eles estão não versionados, mas eles estão registrados no mesmo repositório onde a gente tem o registro dos plugins e das bibliotecas. Eles estão lá no repositório do Maven Central. Então, lá tem um arquetipo que está com o archetype, o artifact ID Maven Archetype Web App, que é esse que está no final aqui. Então, quando eu executar esse comando, ele vai me criar um projeto, Agenda 2 Web, seguindo esse arquetipo como padrão, que é nada mais do que um template de projeto. E de quebra, como eu estou num projeto parent, ele já vai entender que a minha intenção é criar um novo módulo filho. E ele já vai atualizar esse POM pai aqui para mim. Então, eu vou executar. Espero que eu não tenha errado o comando aqui. Ele vai perguntar uma coisa que eu não passei aqui, que é a versão. Então, ele vai perguntar a versão aqui, eu vou passar a versão 1. Vai confirmar aqui para mim as informações. Ok, success. Então, agora no meu POM, ele já colocou aqui o módulo web como módulo filho. Ele já criou aqui dentro... desculpa, não é aqui, é outro lugar aqui. Já criou a Agenda 2 Web com uma estrutura de POM, que eu vou passar aqui certinho. Além da estrutura de POM, ele já criou uma série de diretórios, source, main. Como não tem nenhuma classe Java, ele não criou por padrão a Java, mas ele criou resources vazia. Agora, não me pergunte por que ele criou a resources vazia e não criou a Java vazia. Decisão do rapazinho lá do arquetipo, não é culpa minha.
O WebApp tem um index.jsp, que tem um hello world aqui dentro, que nós já vamos ver já, e um WebInf, WebXML com informação default aqui dentro. Então, basicamente, o arquetipo funciona para isso, ele é um template de projeto. Recentemente, nós temos visto uma redução no uso de arquetipo. Né? Assim, Spring Boot, por exemplo, não aconselha o uso de arquetipo. Ele, na verdade, ele te passa uma intenção de usar starter pons, que ele chama assim. Né? É um pom que, na verdade, agrega uma série de dependências e ele já te entrega, por exemplo, um projeto WebMVC, sem a necessidade do uso de arquetipos. Ele não é muito usado ultimamente, essa questão dos arquetipos. Mas está aqui e tem uma série de arquiteturas que, de fato, recomendam esse tipo de situação. E também pode ser usado internamente, numa empresa que tem uma série de projetos que são parecidos, pode ser definido um arquetipo. Exatamente. Uma boa argumentação. Então, pode ser definido um arquetipo onde a pessoa simplesmente cria um projeto já com a estrutura padrão. Por que isso normalmente não funciona muito bem? Porque o arquetipo, assim como qualquer documentação, fica desatualizado muito rápido. Então, por isso que o Go Horse aí do Spring, né, esse foco no desenvolvimento, facilitar o início é muito efetivo. É muito mais fácil a gente usar um starter POM do Spring Boot e começar a fazer as coisas com as últimas versões de tudo e de uma maneira muito fácil e sair com um WR executável, com tudo embutido dentro dele, do que manter um arquetipo de um projeto web usando Primeface, JCF, Servlet API 3.59, build 742, que amanhã já está desatualizado e você não pode usar mais aquele arquetipo. Aí acontece aquelas coisas tipo, olha, a gente até tem um arquetipo, mas se você usar o arquetipo, você vai ter que atualizar na mão a biblioteca tal. Aí o que vai acontecer? Vamos falar, pega como exemplo o projeto tal, copia o projeto tal, aí que é mais sucesso, né? Já está certinho ele, segue o que está lá que está bom. Né? Normalmente é assim que acontece. Resumindo, não há necessidade de usar o arquetipo, é só mesmo se vocês usarem alguma arquitetura que já tem um arquetipo pronto e realmente isso vai auxiliar. Mas para usar internamente, eu não sei se eu recomendo não. Poderia fazer uma série de piadas aqui, mas eu não posso. Não consigo encontrar uma piada que eu não encontre nomes e coisas que aconteceram no Twitter ali, recentemente. Fica a dica aí. Tá. Eu acho que isso pode. Eu acho que eu posso falar isso. Deixa eu... Américo Brasiliense, São Paulo. É o Fire, você não tem noção. É um Fire aqui que não deixa passar nada. E tá chovendo. Mas não deixa de ser, né? É uma espécie de firewall. Se você for ver bem assim, tentar arduamente comparar uma coisa com a outra, de fato é. Bom, então eu estava aqui falando, né, um rage de archetype. Agora vamos voltar aqui ao que ele gerou para nós. Bom, gerou um projeto, muita coisa que a gente já sabe o que é. O que ele gerou de diferente aqui, o package, ele colocou o OR, ele colocou um nome, uma URL, que eu particularmente não acho necessário usar, a não ser que você vá distribuir o seu projeto para terceiros, e quando eu digo distribuir para terceiros é através do Maven e não pegar o WR e entregar para o cliente. Já colocou a dependência do JUnit mais recente como padrão, e eu espero que isso seja mais recente, mas, de novo, como é um arquetipo, você acaba ficando complicado conseguir garantir essas coisas. É possível que não seja mais recente esse. E aqui tem uma coisa nova que a gente não viu ainda, que é o final name da nossa build. Então eu vou, antes de continuar aqui, eu já fiz o package? Não, né? Eu vou fazer um novo package, agora com esse módulo novo, e vocês vão ver que vai ter uma diferença no jar.
Reparem no jar que foi gerado por batch. É o nome do projeto, traço, versão.jar. Agora, no projeto web, ficou agenda 2 web.wr. Por que aconteceu isso? Justamente por conta dessa configuração final name da build aqui. Né? Então, vocês veem que o Maven, como ele foi evoluindo com o tempo, ele é uma biblioteca muito antiga, algumas coisas acabam ficando em lugares diferentes. Então, por que o final name do WR fica aqui e uma configuração igualmente comum, que é o main class de um executável jar, tem que ser feito lá através do plugin? Então, esse tipo de coisa, que para nós, usuários finais do Maven, fica um pouquinho contraintuitivo, é resultado da idade da ferramenta. Né? Por isso que o Gradle e ferramentas mais modernas conseguem fazer isso de uma maneira melhor, porque eles tiveram já o prédio, eles conseguem olhar para o prédio Maven e construir alguma coisa melhor. Né? O Maven ele foi o primeiro, assim, pode-se dizer que ele foi um dos pioneiros nessa questão. Então ele tem esse tipo de legado aí junto com ele. Mas ele resolve o nosso problema. Ok. Então, agora o que eu vou fazer? Um negócio bacana, que às vezes a gente não usa, né? Mas para alguns tipos de projeto é muito, muito legal. Nesse caso, o que a gente faria, né? Nessa situação aqui? Eu vou pegar aqui, vou fazer um Eclipse. Ele vai gerar os arquivos de projeto para todos os meus projetos. Eu vou importar eles aqui. Ok, os projetos estão todos aqui. Se eu tivesse colocado dependência entre eles, eles já teriam reconhecido essa dependência. Para isso, eu só teria que vincular aqui o projeto ao plugin do Maven, mas ele já ia reconhecer as dependências entre si, o que é algo muito útil para nós. Mas o que eu quero mostrar aqui é uma situação diferente. Normalmente aqui a gente iria vincular um servidor de aplicação, um Tomcat, alguma coisa, né, na aba Servers, e ia adicionar o projeto lá e ia começar a testar, certo? Com o Maven, tem algumas coisas legais que a gente pode fazer. Por exemplo, também tem uma coisa similar para o Tomcat, tá? Mas no caso aqui eu vou usar um diferente, só para exemplificar. Eu vou rodar esse projeto usando o servidor embarcado do Jet. Para isso, tem um plugin chamado Jet e um objetivo, né, chamado Run. Eu vou rodar, ele não vai funcionar. Por que ele não vai funcionar? Porque o plugin não está definido no POM.xml. Ó, falhou. Por quê? Ele não encontrou o plugin Jet no projeto e esse não é um plugin daqueles padrão que já fica lá no SuperPOM e ele já pode ser usado direto. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que vincular esse plugin no projeto. Como a gente faz isso? Primeiro, a gente encontraria, né, na documentação do projeto, em algum lugar teria a documentação do plugin. Aí, em algum lugar, você vai encontrar essa definição aqui, bem parecido com a definição de dependência, mas é uma definição de plugin. Aí você vai no seu POM, ponto positivo de usar uma IDE, autocomplete. Plugins, e aí eu adiciono a dependência do meu plugin do meio do Jet aqui. Então, basicamente estou dizendo que o meu projeto agora, o web, ele vai usar o plugin do Jet. Então, se eu rodar de novo aqui, e eu já vou fazer um negócio aqui só para não dar problema. Antes de rodar, é porque eu estou com um repositório de artefatos aqui rodando, na porta 8080, se eu rodar o Jet do jeito que ele está aqui, ele vai dar problema. Então, eu vou também aproveitar e dentro do plugin, eu vou colocar uma configuração. Assim, aqui é muito bonito, porque aqui nesse caso, deve ter dado alguma exceção, ele não me mostrou autocomplete, mas ele tem suporte para autocomplete aqui dentro do plugin do Jet. Então, ele vai lá no plugin e vê quais são as possibilidades de configuração e te mostra. Aqui ele não está mostrando. Espero que não seja porque eu errei o nome de alguma tag. Espero que não, mas vamos pôr na mão aqui então. HTTP connector.
realmente ele não está funcionando autocomplete. E vou colocar aqui dentro do HTTP Connector a porta 8080. Desculpa, 8081. Vamos rodar. Agora aquele momento que ele... Tá, então realmente tem algum erro no XML aqui. Estou no ponto certo. Deixa eu olhar por aqui. Por aqui ele rodou. Vamos ver aqui se eu... Agenda on, agenda web, build police. Provavelmente é a versão, ele não deve ter encontrado por conta da... realmente, eu usei uma versão aqui e possivelmente essa versão não está mais disponível no repositório central. Então, por isso que ele deu esse problema. Então, vamos usar essa mesma versão que eu usei aqui. Vamos ver se agora vai funcionar isso aqui. De fato é isso. Vamos esperar ele fazer o reconhecimento aqui do plugin. Então, aqui, realmente era isso. Então, agora que o autocomplete está funcionando, né? Então, eu defini a minha porta customizada e vou executar o JET. Então, ele grita na sua cara aqui para não usar essa versão do JET, porque ela é um milestone, ela não é uma versão de release, não é uma versão para produção, mas ele já iniciou o servidor. Então, reparem que é muito rápido, muito leve, não exige que você instale um servidor alternativo, e o nosso Hello World está aqui. Isso é muito legal para projetos, por exemplo, que usam Spring Boot, que não dependem muito da especificação Java EE. Você consegue desenvolver bem rápido, porque você pode... Reparem, eu acho que eu nem coloquei como debug aqui, mas se eu não me engano... Então, reparem que eu já alterei o JSP e ele já reconheceu e atualizou, sem nem estar como debug, ou seja, nem o hotcode não está nem aqui. E ele já está funcionando. Então, é um desenvolvimento muito ágil. E nem sempre você tem essa regalia, porque às vezes o seu projeto depende de estruturas de JNDI, data source, versão de JSF, alguma coisa do tipo, que não permite que você tenha esse tipo de regalia. Mas quando você tem, é muito bom, porque é melhor, né? Ele sobe mais rápido, o projeto é mais leve, né? Você consegue testar de uma maneira melhor. Sim, tem bastante. Já eu já vi vários casos nos últimos anos, 2 anos pelo menos, de pessoas realmente adotando. Por que vão adotar? Porque o Docker, ele é o tipo de coisa que o gestor adora, né? Docker, assim. E tanto a pessoa de TI também gosta, e o gestor também gosta, porque as promessas dele de evitar problema de ambiente e tal, eu gosto também, eu acho que o Docker ele é legal. Eu sempre proponho o uso de Docker, principalmente porque é fácil de convencer a galera a usar. Brincadeira, porque eu acho bom mesmo. E aí, com o Docker, faz muito sentido você usar um servidor embarcado. Né? Para quem usa um container ou para quem tenha uma clusterização horizontal e uma virtualização, quem prefere virtualização de servidores, ou seja, quem prefere que tenha lá um servidor Linux para cada aplicação, ao invés de um JBoss para todas as aplicações, o que é uma maneira já ultrapassada. A gente só tem JBoss para várias aplicações hoje ainda por questão de legado, porque não é fácil mudar o parque tecnológico dos lugares. Mas se você perguntar para alguém hoje como decidiria fazer, dificilmente vai ser JBoss com tudo dentro. Provavelmente vai ser alguma coisa onde você usa uma containerização, que seja Docker, ou seja uma VM física. VM física foi bom, né? Uma VM dentro de um VirtualBox, alguma coisa. E aí, dentro dela, você tem
duas opções. Ou você coloca um JBoss, que é um negócio extremamente pesado, para colocar um WR, que usa Servlet API e mais nada, ou você coloca um servidor de aplicação embarcado, que seria o Jet, ou o Tomcat, ou qualquer outro que possa ser embarcado, né? Não precisa nem pensar muito, né? Lógico, a escolha mais evidente é o uso de um servidor embarcado. Todos os problemas que alguém pode argumentar, mas aí você perde o JMS, aí você perde o data source com distribuição, você perde tratamento de transação demarcado no servidor. Isso, na verdade, nunca foi tão bom assim a ponto de que, nossa, isso salva a minha vida. Não, isso é bom, mas nada que você não consiga replicar com facilidade com o uso de uma estrutura mais leve de arquitetura, né? JMS principalmente. Hoje você sobe um RabbitMQ com uma linha de comando, um container Docker pronto com um RabbitMQ, com um Redis, com qualquer outra coisa, e ele já te fornece uma estrutura de mensageria boa, leve demais, e melhor ainda que não é algo específico para o mundo Java, que você pode usar com qualquer tipo de tecnologia. Então, normalmente a gente acaba tendo argumentos para essas coisas. Ok, pessoal? Então, eu vou... vamos dizer que tá... Eu entendi, assim, acho que tá... É um nome que pode ser usado também. Eu vou parar por aqui, né? Nós já temos aí 2 horas.